Oi, gente, bom dia. Meu nome é Thaís, para quem não me conhece. Eu sou membro aqui da igreja, desde pequenininha mesmo. E a gente está há alguns dias do nosso projeto missionário da Juban, que é o Pescador Jovem, Operação Invasão, que com essa blusinha aqui também. E a gente quer conversar um pouquinho hoje sobre missões e aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu já vou nos projetos já fazem 2 anos, e esse ano nós estamos, acho que com 6 missionários também. E isso é resposta de oração da nossa igreja e de tudo que a nossa liderança tem trabalhado em torno de missões. Então, nosso objetivo é que a gente leve, se Deus quiser, ano que vem, um ônibus só da igreja para os projetos. E isso só vai ser possível se você for, de alguma forma. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre como ter um coração missionário. O coração missionário, ele é um coração submisso e ousado. Para isso, eu gostaria de começar orando e depois a gente lê um texto. Amém? Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Deus, para Te agradecer por mais um dia e pedir que o Senhor se manifeste agora, Deus. Que seja Tu falando com a gente, Deus, e que eu consiga falar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem trabalhado no meu coração, Deus. Nos dê uma manhã abençoada e que a gente possa entender o Seu propósito, Deus. A oração que eu Te faço, em nome de Jesus, amém. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 14, de 22 a 36. Esse texto, a gente vai conversar sobre Jesus andando sobre as águas. E nós não vamos focar no sobrenatural de Jesus andar sobre as águas, mas sim como o coração dos discípulos estava perante esse fato. Amém? O texto diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram-o andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que se apenas pudessem tocar na borda do teu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Nesse texto, fala sobre um pouco de como o ministério de Jesus já estava avançado. E, nesse sentido, os discípulos já conheciam Jesus e já reconheciam ele como o Filho de Deus. Só que o que me chama a atenção é que, para a gente ter um coração missionário, a gente precisa reconhecer a voz de Deus. A gente precisa reconhecer a voz do Senhor. A passagem afirma que quando os discípulos chegaram perto do barco, quando Jesus chegou perto do barco, os discípulos tiveram medo. Eles acharam que era um fantasma, eles acharam que era uma coisa que estava ali para atrapalhar eles continuarem a viagem. E, imediatamente, a Bíblia fala que Jesus se identificou e ele pediu para que eles ficassem calmos. Na nossa caminhada cristã, a gente às vezes fica assim também.
A gente conhece a Cristo, aceita Ele, e a gente fica naquela ansiedade em saber o que a gente está fazendo no mundo. Qual que é o nosso propósito aqui? E a gente começa a fazer muita coisa na igreja, a gente começa, eu vou para o louvor, eu vou para o teatro, eu vou para missões, eu vou fazer tudo. E acaba que, nesse tudo, a gente esquece de perguntar para Deus o que Ele quer da gente. E aí a gente se perde. E isso nos apavora, o fato de achar que a gente não se encaixa em lugar nenhum, que a gente não foi feito para missões. O que eu estou fazendo aqui? E aí Jesus fala, calma, sou eu. E para a gente ter um coração missionário, a gente precisa ter uma vida de oração e de leitura bíblica. E só assim Jesus vai falar com a gente sobre aquilo que Ele quer que a gente faça. Porque se a gente tentar tomar a rédea do barco, a gente sempre vai achar que qualquer adversidade é um fantasma, é algo que está fazendo a gente parar. E aí, quando Jesus fala com a gente precisa reconhecer a voz dele, porque a Bíblia fala que imediatamente os discípulos se acalmaram e Pedro se identificou, tipo, Deus, Jesus é você. Isso só era possível porque os discípulos tinham um relacionamento com Deus. Eles andavam com Jesus todos os dias, eles conheciam o tom de voz de Jesus, eles sabiam como Jesus falava. Um coração missionário reconhece a voz de Cristo no meio da multidão, no meio de tudo falando que não vai dar certo, o seu coração sabe quem que te chamou, o seu coração sabe quem está falando com você, o seu coração sabe de quem é o Cristo, Filho de Deus, que te chamou para fazer aquilo que Ele está mandando. E depois que a gente entende essa voz de Cristo, essa voz de Deus falando com a gente precisa ser ousado. O coração missionário, ele é ousado. O coração missionário, ele entende que o Evangelho não é sobre zonas de conforto. O Evangelho não é sobre ficar na igreja só recebendo. O Evangelho é sobre se doar pelo outro, sabe? É dar sua vida em favor do outro. E quando a gente volta no texto, Pedro fala, Jesus, se és tu mesmo, me manda aí sobre as águas ao seu encontro. Pedro, ele ousou sair do barco. A Bíblia fala que o vento soprava forte e que o mar estava revolto, e Pedro falou, não, Deus, se és tu, eu quero ir ao teu encontro. Ele saiu de dentro do barco, ele saiu da segurança dele para viver aquilo que só Jesus poderia sustentar ele. Ele sabia que pelas forças humanas ele jamais andaria sobre as águas, ele jamais ia conseguir sobreviver. Mas ele sabia que se ele mantesse os olhos fixos em Jesus, ele ia andar sobre as águas, ele ia ao encontro de Jesus. Um coração missionário e ousado, ele não reflete aquilo que a gente acha que é bom, aquilo que a gente acha seguro. O coração missionário, ele fala assim, Deus, eu estou aqui. O Senhor vai fazer a obra porque eu não sou capaz. O Senhor é. E lá na Jubal, eu já escutei de alguns líderes meus, e esse ano no Pescador eu escutei muito do Mateus, que a missão é para quem tem coragem. Para quem tem coragem de sair do barco, quem tem coragem de enfrentar as adversidades, quem tem coragem de falar, não, eu sou cristão, eu sirvo a um Deus. E lá no Velho Testamento, em 1 Reis 19, a Bíblia conta a história sobre um cara chamado Eliseu. Eliseu, quando ele recebeu o chamado dele para ser um profeta, ele mexia com arado, com animais, aí ele recebeu o chamado, ele falou assim, não, peraí, deixa eu só despedir dos meus pais e eu já vou ir. A Bíblia fala que ele saiu do encontro do profeta, queimou as carroças, colocou os animais e ofereceu eles em sacrifício. As carroças e os animais eram tudo que Eliseu tinha. Era a segurança dele. Era saber que poderia acontecer qualquer coisa, mas o sustento dele estava ali. E ele queimou tudo, porque ele entendia que quem estava chamando ele era Deus, não tinha volta. Porque quando a gente se dispõe a servir a Deus, ou a gente vai completamente ou a gente não vai. E o nosso coração tem que ser totalmente entregue a Deus e ser ousado em queimar as carroças e falar, Deus, não tem volta. Eu estou aqui para te servir. Eu sei que eu vou falhar, mas
O Senhor é quem me capacita, o Senhor é quem me dá o sustento, é o Senhor que me colocou aqui e o Senhor que vai me levar adiante. Um coração missionário, ele é aquele que sabe que pode dar um passo de fé no escuro, entendendo que Deus está cuidando das coisas, porque é Ele quem capacita. Na segunda pesca, fala que quando os discípulos viram Jesus, Ele estava na praia esperando eles com brasa e peixes e tudo mais, sabe? Porque Ele tinha um mandamento, Ele sabia, Ele sabe do que a gente precisa, Ele não vai deixar a gente desamparado. O coração missionário é ousado de entender que a gente pode ir e que Deus está cuidando. Por último não, o coração missionário é um coração totalmente submisso. Pedro, apesar de ser o discípulo mais ousado, ele não saiu do barco enquanto Jesus falou, vem. O coração missionário entende que não é pelas nossas forças. Você já entendeu o seu chamado, você já reconheceu a voz de Cristo, mas Ele não te deu autorização ainda para fazer as coisas. O coração missionário sabe esperar, entender que quando Deus chama, é a hora de ir, mas na hora que Ele fala espera, é para esperar. O coração missionário entende que enquanto eu for submissa e manter os meus olhos fixos em Jesus, eu posso ir, e ouvindo a voz dEle. Mas a Bíblia fala também que Pedro ficou com medo. E Pedro começou a olhar o vento, e ele começou a sentir medo, e ele afundou. E imediatamente, a Bíblia usa essa palavra, imediatamente Jesus puxou ele para fora. O coração missionário, submisso, entende que não é pelas nossas forças, mas pelas forças de Cristo. E mesmo quando a gente falha, porque a gente é humano, a gente é pecador, Deus imediatamente vem ao nosso socorro. A gente tem que confiar nele, entender que a missão é dele. A gente está aqui só como instrumento, só como trabalhador, e a gente tem que se apresentar no serviço entendendo que ele é o chefe. Ele é o nosso líder, ele é o soberano, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que fora do barco não é seguro, mas ele sabe também que ele tem poder sobre as águas. Então a gente tem que confiar com o coração entregue, de saber que não é por nós, é por Ele. O vento pode soprar forte, as ondas podem estar grandes, o barco pode parecer que vai afundar, mas quem está no comando é Jesus, e não vai afundar. E o coração missionário, ele entende que não tem tempo para descanso. Jesus tira o Pedro da água, da repreensão, fala que ele é um homem de pouca fé, e os discípulos o adoram, e eles continuam a viagem para Genezaré. Jesus já estava cumprindo o tempo dele na terra e ele precisava pregar a palavra dele. As pessoas precisavam conhecer Jesus. Ele não deu tempo para Pedro se desculpar e falar, ai Deus, mas foi sem querer, eu estava olhando e o vento foi, me assustou e eu caí. Ou eles não deram tempo para explicar, ele não deu tempo para os discípulos conversarem, para Pedro se secar, eles simplesmente continuaram a viagem. Sabe, o tempo, Jesus está voltando. Desde o dia que Ele ressuscitou. E as pessoas precisam conhecer Jesus. E a gente está aqui na nossa zona de conforto, a gente vem para a igreja, a gente vai para os acampamentos, mas a gente não se doa pelo outro. Sabe? Jesus te ama, sabe? E você precisa mostrar esse amor para as outras pessoas. Ser missionário é se doar, sabe? É um ato de amor. E nem todo mundo foi chamado para o campo. A gente pensa assim, o missionário é aquele que vai. A Thaís vai, então ela é missionária. Não, quando você ora pelas pessoas que vão, você é missionário. Quando você investe na vida de uma pessoa que está indo, você já investe no missionário que mora integralmente no campo, você está indo. Quando no seu serviço você dá um bom dia, quando você ora para uma pessoa que está triste, você é um missionário também. A missão é enquanto você espalha o amor de Cristo, não importa onde, seja na sua casa, seja num campo, seja onde estiver, você tem que pregar o amor de Cristo, isso é uma ordem. E a gente precisa sair do barco, sabe? As pessoas estão morrendo, indo para o inferno, e a gente não tem feito nada.
O reino de Deus tá se expandindo. E a obra dele vai ser completada se a gente querendo ou não, a gente ajudando ou não. Mas fazer parte daquilo que Deus tem feito no mundo é maravilhoso. E a gente está deixando essa oportunidade passar. E um coração missionário entende que o sacrifício de Cristo não foi em vão. Sabe, a gente vai para os projetos, a gente passa 10 dias lá. E, lógico, tem muita coisa acontecendo no campo, tem dia que a gente fica com medo, tem dia que a gente pensa, não vai dar certo, não vai dar, não vai faltar coisa, mas a gente entende que quem chamou é fiel para cumprir, porque o nosso coração é missionário. E o coração missionário ele é submisso e ele é ousado. E hoje eu queria que a gente pensasse, sabe, falasse assim, Deus, olha, eu não sei o que eu estou fazendo no mundo, Deus, eu não sei o que eu sou boa, eu não sei cantar, eu não sei fazer teatro, eu não sei pregar, mas, Deus, meu coração está aqui. Sabe, Moisés, ele era gago, e ele é um dos maiores nomes da Bíblia, sabe? Ele não teve medo, ele falou, Deus, olha, se o Senhor não for na frente, eu não vou. E é assim, a gente tem que se entregar, entender que a nossa capacitação vem de Deus. E se a gente não entender isso, se a gente não entender que o nosso coração é missionário, eu acho que a gente não entendeu o Evangelho. Se a missão não arde dentro de você, bom, eu acho que você não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. E eu queria perguntar para você se seu coração é missionário. Ou onde você deixou o seu coração missionário? Sabe, o que você tem feito com o seu coração? A quem você tem entregado o seu coração? Ou como você tem deixado o seu coração agir? A gente tem que voltar à essência do ID. E o ID é na sua casa, o ID é no seu trabalho, o ID é no campo. O ID é quando você ora. Quando a gente está no campo, passando uns dias difíceis, e as coisas acontecem assim, de uma forma tremenda, a gente fica assim, não, a gente está lá, de pé, porque tem uma igreja de joelho orando pela gente. E a gente sabe disso. Uma das atividades para a gente ir para o campo na Jubã, é a gente fazer uma lista de intercessor individual. Porque a gente sabe o poder da oração na nossa vida. O poder que tem quando a gente clama a Deus. Então, se hoje você ainda não entendeu o que Deus quer de você, eu quero que você ore. E que você pense acerca desse coração missionário. Vamos abaixar nossa cabeça e pensar um pouquinho no que Deus quer da gente, sabe? Será que a gente tem sido submisso a ponto de entender que a gente não tem talento nenhum se não for a graça? Sabe, se Jesus não tivesse morrido na cruz, onde a gente estava? E a gente quer ficar dentro do barco. A gente quer entender que a gente é muito melhor. A gente sabe muito mais do que o dono de todas as coisas. A gente acha que vir um domingo aqui, sentar no banco, ficar bonitinho é suficiente. E aí, quando Jesus voltar e Deus chamar, o que você tem nas suas mãos para apresentar para Ele? O que você vai apresentar para Deus? E como é que vai estar o seu coração? Será que ele vai estar mesmo missionário? Será que ele vai ter sido ousado? Será que vai falar, Deus, olha, o Senhor me usou dessa e dessa forma. O Senhor me permitiu ser instrumento na vida de outra pessoa. Vocês não têm noção da alegria que é, num campo, ver uma pessoa se rendendo a Deus. Você entende que tudo valeu a pena, sabe? Se uma pessoa aceitar Jesus, já valeu tudo. E o que você tem feito para isso? O que você tem feito no mundo para que as pessoas conheçam o Deus que te transformou, que te salvou e que te trouxe até aqui? Sabe? E a gente precisa refletir sobre esse coração missionário. Nosso desejo tem que ser que o fogo no altar sempre esteja aceso. A gente sempre tem que querer Jesus e mais um pouco dele. A gente sempre tem que querer mais em se doar pelo outro. A gente tem que chorar com o outro, a gente tem que se alegrar com o outro. Porque o Evangelho nunca foi sobre andar sozinho. Jesus nunca andou sozinho.
Jesus nunca fez as coisas para Ele. Ele sempre fez por amor a mim e por você. E o que você tem feito pelo outro? O quanto de você tem se doado? O quanto do seu tempo você tem se doado? A gente vai orar. E eu espero muito que Jesus fale com você, como Ele tem falado comigo, sobre esse coração missionário, sobre essa oferta, que é a nossa vida. O que a gente tem oferecido para Deus? Jesus se entregou completamente. Tudo que Ele tinha, tudo. Ele sofreu até o último segundo. E a gente não tem entregado nem a metade da gente para Ele. A gente vai orar. Paizinho, eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Deus, e eu te peço agora, Pai, que o Senhor nos dê um coração missionário, um coração que arde por Ti, Deus, um coração que entende que a nossa vida não é nossa, mas Tua, um coração que entende que a gente tem que amar o outro, como a gente se ama. Deus, nos dê um coração como o Teu, Deus, um coração visionário, um coração que ora, um coração que investe, um coração que é submisso e ousado para fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso plano, sabe, Deus? Porque antes da criação do mundo, o Senhor já tinha sonhado com cada um de nós. Muito obrigado porque Sua graça nos alcançou, Deus, um dia, e que hoje a gente pode estar aqui reunidos no Teu nome. Mas, Deus, que a gente possa estar pronto para o serviço, que a gente possa se apresentar de corpo e alma, entendendo, Deus, eu não sou suficiente. Eu não sei o que eu tenho que fazer, mas o Senhor sabe. O Senhor está me chamando para fora do barco, Deus. Me dê a coragem necessária para sair e andar sobre as águas, entendendo que se eu afundar, a Sua mão vai me puxar para fora, Deus, porque não é pelo meu mérito, mas pelo Teu, Deus. Nos ensina a ser mais missionários, nos ensina a ser mais submissos, mais ousados, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos alcançou, Deus. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Fica aqui, Thaís. Tia Débora está aí? Tia Débora. Eu vi tia Élica. Pode vir aqui, tia Élica, tia Débora, tia Késia, vem cá. Você também, tia Késia. Irmãos, nós estamos aqui vendo uma ex-aluna do Pólen pregar para a igreja. Amém, irmãos? E falando de um coração missionário. Pode ir para ali, vai lá. Abraçar suas professoras. Vem cá. Irmãos, essa igreja é uma igreja geradora de missionários e missionárias. Verdade ou não, irmãos? Glórias a Deus. E os alunos, os meninos que vão para o projeto missionário, os meninos que vão, acho que a maioria são do Pólen, tia Élica. Lourenço é o dobro seu hoje, Élica. É o dobro seu. Calça 48, Lourenço. 48, tá? Só para você ter ideia. O menino tem 14 anos. Olha a brutalidade. Quantos anos? 16, desculpa. Eu parei nos 14. Quem que vai? Lourenço, que é Laura, Ágata. Ágata, está aí? Ágata, Rebeca. Pode vir. Quem mais? Os que vão para o projeto estão aqui, venham aqui à frente, que nós vamos orar por vocês. Alguns deles foram alunos do Pólen, não é? E vão representar muito bem. Agora, irmãos, eu lembro que quando a Thaís, o ano passado, voltou, se não me engano, ela foi para Vespasiano. Retrasado, ela foi para Vespasiano, em 2017. 2018 para Sete Lagoas, e esse ano ela não sabe para onde vai ainda, né? Então ela tinha falado comigo, pastor, orem, porque Vespasiano, pelo menos eu lembro que você falou isso para mim, uma batalha espiritual tremenda, irmãos, tremenda, não é? E outra coisa que ela também falou, e eu vou repetir aqui para a igreja, é que nós vamos ter que levantar aqui materiais, cesta básica, alimento. Da outra vez o Lei, pai da Thaís, levou a caminhonete cheia, não foi?
roupa, cesta básica, mantimento, levantados de onde? Da igreja. Então, irmãos, nós iniciamos até o dia 15, veja bem, a tia Efigênia vai nos ajudar. Tia Efigênia, até o dia 15, nós vamos recolher o que tem e nós vamos receber dos irmãos os donativos para a gente poder levar, para os irmãos poderem levar e distribuir comida. Um detalhe, as igrejas que recebem os irmãos são igrejas de 20 membros, de 15 membros, né? De 7 membros, e não tem condição para fazer comida. Sabe o que eles fazem? Com a comida que eles levam, eles abrem e o povo come, né? Os missionários comem e se sustentam naquele período. É fé ou não é, irmãos? Então, nós vamos ter que ajudar, tá? Então, pode começar a trazer. Tia Efigênia já está avisado, até dia 15, eles vão viajar dia 18, não é? E nós vamos receber esse material e encaminhar para os campos missionários. Nós vamos abençoar os campos missionários. Amém, queridos? Nós vamos fazer isso. E nós vamos ficar de pé. Nós vamos ficar de pé. E nós... O que eu esqueci? Ah, tá. Agora eu quero saber o seguinte: quem assume aqui o compromisso de ser intercessores por esses meninos aqui, ó? Quem vai ser intercessor? Olha lá, a responsabilidade. Até o final do mês, tá, gente? É até dia 28. Não esquece não, hoje é dia 6. Dia 28 eles retornam e vão retornar com as mãos cheias de frutos para a glória de Deus. Amém, irmãos? E a tia Élica que está aqui vai orar. Não é? Que lindo, tia Élica está aqui, gente. É o pastor Renato lá, ó. Pastor Renato Vernei. Hoje você vai ficar aí, tá? É a tia Élica que vai orar, porque a Thaís foi aluna dela, né? Cadê? Davi? Dara? Que isso, gente? Até se escondeu embaixo do banco. Deus abençoe, queridos. Senhor, nosso Deus, nós mais uma vez, ó Pai, nos colocamos em oração, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos, ó Pai, desses jovens, ó Pai, que estão indo, ó Deus, que entenderam o chamado, ó Pai, que o Senhor use a vida deles tremendamente, como o Senhor já tem feito. Eu tenho certeza que eles já têm tido experiências incríveis com o Senhor, ó Pai, e que isso seja realidade nesses dias que eles estarão nessas cidades que nós ainda não sabemos, ó Deus, mas o Senhor já escolheu, o Senhor já preparou. Eu sei que ali tem corações sedentos pela Tua palavra, Senhor. Usa os nossos jovens, ó Deus, para alcançar cada vida ali, ó Pai, que esses frutos que eles vão ter ali, ó Pai, produzam, ó Deus, outros frutos, ó Pai, que a obra não pare por aqui, ó Pai, mas que ela realmente multiplique, ó Pai, até os confins da terra, e que esses jovens aqui, ó Deus, sejam mães e pais de multidões, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida deles, por essa igreja, e no nome de Jesus, Senhor, continue abençoando cada um aqui. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor.